Olá pessoal, queria trazer aqui uma prosa, uma conversa. Estava pensando sobre essas questões políticas, né? Essa instabilidade política, instabilidade de governos, né? A gente está passando por uma situação no Brasil também que tem deixado nós mais reflexivos a respeito disso, mas se a gente for parar para olhar, né, essa reflexão que eu estava fazendo é em relação a modo geral. Né? Se a gente parar para olhar, a gente tem muito acesso à informação hoje, no mundo inteiro, guerra, corrupção, fome por má administração, né, política, pobreza. E se a gente olha para o passado também, para a história, nada muito diferente disso, né? E aí a gente começa a olhar, tiveram governos bons, só que são temporais, são passageiros. E a gente começa a ver que fica difícil, né? Aquela ideia de progresso, que é chegar por meio de política, por meio de ação humana, num Éden, né? Num paraíso secularizado, sem Deus. E aí a gente começa a ver que nada muda, né? Nada novo debaixo do sol. E é difícil, vai ser difícil. E não vai ser só difícil, vai ser impossível. E a gente começa a entender isso. E aí a gente fica, onde a gente coloca a nossa esperança? Porque muitas vezes a gente tem colocado a nossa esperança em ideologias políticas. Seja ela qual for, não tô querendo entrar no mérito de qual que é boa e qual que é ruim. Para mim, todas são falhas, todas têm pontos positivos, mas nenhuma consegue alcançar a plenitude de um reinado que é o reinado que a gente tem essa esperança, nós que somos cristãos, que um dia chegará. E aí pensando nisso, lembrando de Jesus, inclusive o nosso rei, e ele ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração, acho que é a mais conhecida, né? Não tem jeito. E logo ali no começo ele fala, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse é um chamado de reinado, né? Ele é por um primeiro momento, para ele estar reinando nas nossas vidas, mas ele tem um sentido escatológico, da esperança que o cristão tem, da vinda de Cristo, a segunda vinda, do reinado, né? E Cristo não estava passando por uma situação diferente, talvez até pior do que nós estamos, talvez não, estava passando, né? Porque os judeus ali com os romanos, foi uma situação muito difícil, né? Os romanos ali, depois os cristãos tiveram toda aquela perseguição da igreja primitiva, mas ali Cristo, o nosso rei, primeira coisa, ele se colocou, porque ele não é limitado ao tempo, ao espaço, ele se colocou na plenitude dos tempos, ele pisou nessa terra. E ele veio com uma primeira missão, a missão de anunciar esse reino, chamar as pessoas ao arrependimento, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele veio com a missão de entregar a vida dele em nosso lugar, porque esse reinado, ele é santo e ele exige santidade. E nós, como seres humanos, pecadores que somos, não só no meio político, mas em qualquer área da nossa vida. E por isso já estávamos condenados. Mas Cristo se colocou no meio do espaço-tempo, se fez carne, viveu aqui, sentiu dores, se entregou. E não só para estar conosco hoje, mas para nos dar a esperança do tempo vindouro, a esperança da eternidade, do reinado de Cristo, o reinado que não é temporal, um reinado que não está preso ao pecado, um reinado que não está preso à corrupção, mas é um reinado onde não haverá mais choro, não haverá mais lamentação, não haverá mais dor, e nós viveremos com Cristo para sempre. É aí que tem que estar depositada a nossa esperança. Vamos tomar cuidado. E é bom que acontece tudo isso, num sentido não bom, né? Mas num sentido de nos colocar para pensar. Porque muitas vezes a gente se deixa levar pela ideia de progresso, pela ideia de, por meios políticos, nós vamos conseguir e depositar essa esperança. Mas a nossa esperança, ela é uma só, ela tem nome. A nossa esperança é Cristo. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.